As sombras densas de uma era distante, quando os ventos carregavam um murmúrio de histórias ainda não contadas, chegou até um rei um presente estranho, envolto em cautela e dúvida. Era um baú pesado, silencioso, adornado com símbolos que nenhum escriba ousava decifrar. Veio por mãos discretas, envolto em segredo, e nos olhares de quem o entregou havia temor e reverência. Mas ninguém revelou sua identidade. O que estaria selado naquele baú? Uma bênção disfarçada ou uma maldição oculta? Essa dúvida pairava no ar do palácio, densa e sonora como o prenúncio do trovão antes da tempestade. Era um mistério que levava o medo e o suspense nos corações humanos. Bem-vindo a esta narrativa de mistério e fé antiga. Antes de seguir, convido você a inscrever-se e ativar o sininho para não perder as próximas histórias que revelam segredos do passado. Essas narrativas nos levam a refletir sobre o poder das escolhas quando medo e esperança se enfrentam. Estamos no reinado de Ezequias, soberano de Judá. Um homem cujo destino se entrelaçava com a esperança do seu povo e as ameaças que rondavam sua terra. Era uma época marcada por perigos vindos de impérios poderosos que transbordavam arrogância e brutalidade. Ezequias era um homem justo e profundamente espiritual. Suas decisões eram guiadas tanto pela fé que pulsava em seu coração quanto pelo medo real da destruição iminente. Ele sabia valorizar o equilíbrio entre confiança e prudência, sempre buscando proteger Jerusalém e seu povo. Nesse cenário tenso, o estranho presente chegou às muralhas da cidade santa. O baú foi depositado diante do palácio, discreto, mas carregado de significado. Os guardas, homens endurecidos pelas batalhas, transportaram-no com extremo cuidado até a sala do trono, onde o rei esperava. As dobradiças antigas do baú rangeram levemente sob o peso das mãos que o levantavam, como se anunciassem um ponto de virada na história daquele reino. Os olhos de Ezequias se fixaram no baú, misturando curiosidade e apreensão. O silêncio reinava, quebrado apenas pelo sussurro distante das palmeiras ao vento. O rei perguntou-se fervorosamente quem enviou esse presente, que intenções ocultavam aquele gesto. Com prudência, Ezequias ordenou que o baú fosse aberto com zelo. Ele sabia que nem todo presente era uma dádiva divina, algumas armadilhas vinham disfarçadas como presentes. Cada golpe suave do martelo ecoava no salão, como tambores ancestrais anunciando o desvelar de um segredo profundo. A tensão crescia. Finalmente, a tampa foi levantada, revelando um conteúdo estranho: pequenos fragmentos de ferro, semelhantes a olhos frios de serpente, e um pergaminho antigo, delicado, com uma escrita cifrada, incompreensível aos olhos comuns. O ar parecia pesado, quase sufocante, carregado do peso dos tempos e dos próprios céus. Ezequias hesitou. Como aceitar aquele enigma com fé, sem ceder ao medo que gelava seus ossos? Deveria confiar naquele símbolo estranho, um possível sinal celestial? Ou recusar, protegendo a si e ao reino de uma armadilha cruel? A incerteza agarrou seu espírito. Ele sabia que aquela decisão mudaria o destino não só de sua nação, mas das gerações futuras. Enquanto os escribas tentavam decifrar a mensagem, uma notícia urgente chegou. Rumores de um exército inimigo marchando rumo às fronteiras de Judá se espalhavam rápido, como fogo. O tempo parecia escapar entre os dedos do rei e seus conselheiros. As noites próximas ao solstício eram longas, carregadas de silêncios quase palpáveis. Só o vento e as discussões baixas preenchiam o ambiente na busca pela melhor decisão. Mais uma vez, é hora de lembrar a importância da fé diante dos enigmas e tempestades da vida. Passaram-se dias que pareceram eternos até que, finalmente, o pergaminho foi decifrado. Revelava uma profecia sutil, uma promessa velada de proteção. Essa proteção, porém, dependia da serenidade da alma do rei e de sua capacidade de confiar naquele presente misterioso. Avisava ainda que nenhuma proteção divina surgiria sem fé sincera, ações justas e corajosas. A encruzilhada ficou clara para o soberano: seguir o caminho da coragem e esperança, ou ceder ao medo e à resignação que corroem o espírito humano. Ezequias convocou seus conselheiros para discutir. Ao redor da mesa rústica, opiniões se dividiram. Alguns aconselhavam abraçar a promessa divina com fé forte. Outros, experientes guerreiros, recomendavam reforçar as defesas e não confiar em palavras antigas sem ações concretas. Após escutar todos, Ezequias decidiu. Ordenou que o baú fosse colocado na sala do trono como símbolo visível de fé e espera. Queria que seu povo entendesse que a maior força não estava em paredes ou armas, mas na convicção de que um poder invisível protege nas horas mais sombrias. Quando o inimigo chegou às portas da cidade, não houve batalhas sangrentas nem o choque brutal das armas. Ouviu-se apenas o som distante das trombetas misturado ao vento forte entre as torres, carregando um silêncio cheio de significado. Dizem que os duvidosos fugiram, enquanto os que mantinham a fé sentiram-se amparados por uma mão invisível. Era a mão do Deus dos seus antepassados, segurando o fio tênue da história conforme sua vontade.
O baú permaneceu no trono, silencioso, lembrando que a fé frequentemente salva mais que guerreiros ou muralhas. Jerusalém resistiu e renasceu, renovada e fortalecida. A cidade aprendeu que o verdadeiro poder está no intangível, no espírito humano que se eleva quando a escuridão ameaça a esperança. Os passos do povo, guiados pela fé, avançaram mesmo quando a noite era longa e fria. Se esta história tocou sua reflexão, lembre-se da importância de cultivar a fé diante dos mistérios que a vida impõe. A moral desta narrativa é clara: a verdadeira defesa contra ameaças não está apenas nas armas ou estratégias, mas na coragem de enfrentar o desconhecido com fé e esperança. Essa fé não é cegueira, mas honestidade consigo mesmo e a disposição de agir com princípios firmes, mesmo quando a lógica hesita. O baú misterioso simboliza esses dilemas. Presentes e obstáculos do mundo podem parecer ameaça ou bênção. A resposta depende da coragem interna de aceitar o desafio e crer no invisível. Pense em alguém, hoje, diante de um desafio vital na carreira, recebendo uma proposta estranha e arriscada. O medo do erro e a insegurança do desconhecido são como os do rei Ezequias. Escolher aceitar o desafio pode abrir novos caminhos. A coragem fundamentada em valores reais revela possibilidades que o medo manteria trancadas. Recusar o risco pode parecer seguro, mas muitas vezes impede o crescimento e a proteção do essencial. Para mim, esta história é um convite a ir além da força física e da razão fria. O que chamamos de superstição às vezes é o chamado para algo mais profundo, a fé que impulsiona quando a razão duvida. Entendo a dúvida do rei, sua prudência, mas admiro sua coragem em abrir espaço para o mistério e o desconhecido. Essa luta entre confiar e temer é eterna no coração humano. Conviver com esse mistério talvez seja a chave para a sobrevivência e o sentido da vida. Se esta narrativa despertou sua reflexão, continue explorando os mistérios humanos e divinos conosco. Cada história aqui não é só passado, é um espelho para nossa própria jornada. Esta narrativa bíblica reconstrói a angústia de Ezequias diante da ameaça da Babilônia e do enigma do baú. Inspirada por textos antigos, ela usa licença poética para intensificar o suspense e o mistério espiritual. A essência está em que a verdadeira proteção nasce da disposição interna de confiar no invisível, mesmo quando tudo sussurra medo. O baú é um símbolo do encontro interhumano e o divino, onde obstáculos são parte da vida e a força para superá-los brota da escolha corajosa de acreditar no que não se vê, mas se sente. A analogia com a vida atual é clara. No trabalho, na família, nas relações, todos enfrentamos incertezas diante de mudanças e desafios que parecem perigosos. Hesitar por medo pode significar estagnar. Já aceitar, com consciência e princípios, pode abrir horizontes e fortalecer a fé na própria capacidade, mostrando que vale a pena lutar mesmo quando enfrentamos ventos contrários. O peso do baú é o medo, a chave, a coragem. Essa tensão entre medo e esperança define nossas decisões, e acolhê-la é reconhecer tanto nossa fragilidade quanto a força da fé que não desiste. No fim das contas, em meio ao medo sempre há espaço para a fé agir. Como nos tempos de Ezequias, a fé pode ser a diferença entre sucumbir ou enfrentar o desafio com firmeza, uma lição tão viva hoje quanto foi então. Obrigado por acompanhar esta história. Inscreva-se e ative o sininho para continuar explorando junto as maravilhas e mistérios da fé. Até o próximo relato.